Eu vi sim. Fiquei impressionada com a garrafa, com a lata. Não imaginava. Esse é legal, né? Muito. Eu fiquei procurando depois se eu achava o número embaixo, sabe, que tem. Ele mostrou 21 no vídeo. Aí eu não achei. Não são todos, não são todos, não. Lá nos Estados Unidos eu acho que tem algum processo diferente, sei lá, ele tá falando de alguma empresa específica. Mas é legal mesmo. Isso daqui dá para entender um pouco da parte de design que eu tinha falado na outra aula. Aí teve esse vídeo aqui, que era só uma introdução à seleção, também era ideal que vocês tivessem visto, mas também se não viu não tem problema. Mas isso daqui vocês fizeram, essa lista, no caso de 5, aí quem conseguiu achar 5, sei lá. Alguém fez? Eu fiz. Nossa, se puder falar então. Calma aí que eu só vou abrir o arquivo aqui. Não, tranquilo. Não vale nota, não. Ó, acabei de abrir aqui. Vou falar o que eu achei, tá? Sim, os da cozinha. A panela antiaderente. Ela é composta por polímeros, por causa do politetrafluoretileno. Sim. Aí da geladeira, como é geladeira inox, metal. Uhum. O cooktop, ele tem vidro e o aço inox também, então seria... Eu fiquei em dúvida no vidro, aí eu coloquei compósito e metal. Sim. Vidro é compósito, né? O cooktop, não, Não? o vidro não é compósito, o vidro é cerâmico. Mas esse cooktop que você falou é um tipo de cerâmica que a gente chama de cerâmica técnica. É bem avançado. Mas E super em dúvida no vidro. Porque na que você passou do esqueminha que você passou, tinha de fibra de vidro. Aí tava no meio de cerâmica e polímero, né? sim, Aí eu fiquei com dúvida. fibra de vidro, não sei se já viu aqueles... Ai, caramba, deixa eu lembrar. Já viu aqueles botes, assim, que o pessoal faz... faz em cachoeira aí, assim, qualquer tipo de bote, sabe? Bote, sei lá, é que eu não lembro. Sabe orelhão? Não sei se você já viu orelhão na sua vida. Já. Então, não tem aquela parte daquele orelhão? Aquela parte, né, que Meio, sei lá. fica ali, aquele negócio assim que fica protegendo da chuva, que lá é fibra de vidro, entendeu? E aí ela é impregnada com outra coisa ali em cima, mas em tese é fibra de vidro, entendeu? Então aquilo é um compósito. É fibra de vidro, tem vidro no meio, mas na verdade é um polímero, uma resina que está ali também juntando todas as fibras, entendeu? Por isso se chama compósito. Entendi. Agora eu entendi, sim. Tinha ficado um pouco de dúvida nisso, mas eu acho que é porque eu não vi ainda, né? Sim, não, mas tranquilo. É bom já saber já. Uhum. Não, agora eu entendi certinho. Até o que é um compósito, assim. Deu 5 o seu já? Deu, né? Não. Não? 1, 2, 3, 4. Falta mais um. Que é dos talheres, que é metal. Sim, sim. Metal e dependendo do caso, polímero ali no finalzinho, né? Que é um... Ah, é tudo de inox. Ah, tá. Mas é que tem uns que são termofixos, né? Tem um... É igual cabo de panela, entendeu? Cabo de panela é um polímero, mas é um termofixo que ele não derrete, a temperatura ali, ele não é capaz de derreter ele. E depois é uma lista de principais de um automóvel, que é bem parecido, eu acho, né? Tipo, você vê a lataria, provavelmente você colocou, né? De metal, aí tem as peças de plástico, pneu, que é um tipo de polímero, né? Assim, entre aspas, o pessoal que não é do meio fala plástico também, mas a gente sabe que é um elastômero, que é um polímero com uma capacidade diferente, que é uma capacidade de extensão, né? Que tem alta elasticidade e tal. É vulcanizado, passa por um monte de processo. Mas basicamente era só para tentar identificar essas classes grandes de materiais aí no dia a dia, para a gente ver como que eles estão, né, presentes. E uma pergunta que eu iria fazer, não preciso falar de todos, mas escolhe de um desses aí, não sei se você foi a única que fez a tarefa, é o porquê que você acha que está ali, entendeu? Então, tipo, tem uma razão. Aí você pode chutar qualquer coisa, não tem problema de errar, mas chuta um aí, tipo, escolhe uma dessas aí que você fez, por exemplo, da cozinha, e fala, ó, nesse daqui tem esse material por causa disso, 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 que você acha da sua cabeça. Ah, do cooktop, por exemplo, tem metal por causa da alta temperatura, porque o metal ele demora muito para ele, né, entrar em fusão. Então,
Se eu colocasse um plástico ali, ia derreter. É pela lógica, né? Uhum. Tá. E resistências, é isso. Sim, sim. Então, só para a gente já ver como está o raciocínio da parte de seleção, porque assim, a gente vai selecionar o material. Aqui, só para mencionar, tá? Esse curso que eu estou fazendo de seleção aqui, esse treinamento, não é só para, como é que fala, para materiais sustentáveis, não. Tipo, isso daqui eu estou fazendo para tudo, entendeu? Então, não tem como você saber selecionar material sustentável se você não souber selecionar todos os tipos de materiais. Então, dentre todos, você vai ver ali um que é mais específico, e aí, no caso da sustentabilidade, vai entrar, mas aí você aplica o mesmo método que eu vou passar aqui. Mas era basicamente só para saber, assim, se vocês tinham esse know-how. Se alguém quer falar mais alguém? A Rebeca aí, não sei se fez também. A Rebeca tá aí ou não? Eu não tô vendo mais a tela. Eu fiz sim, eu coloquei os pratos de cerâmica, tanto a cerâmica argila quanto os de vidro, panelas de metal e panelas de cerâmica, Sim. que é a de os talheres tem talher de metal, de polímero e com material natural, que é a madeira. A geladeira possui metal e polímero nos detalhes. E o fogão ele é de metal e também tem o fogão a lenha, que ele é de cerâmica, né, que é de tijolo. E a mesa também é cerâmica, que é mesa de pedra. Sim, que é o granito, né, que se fala, né, tipo o mármore, né? É o preto lá. Sim. Então é bastante comum, assim, tipo, você vê que na cozinha brasileira a gente consegue encontrar esses materiais, assim, em todas as classes, entendeu? Praticamente todas as classes, grandes classes de materiais, só para a gente ver como que eles estão presentes aí. E uma coisa que a Rebeca falou que é legal é essa madeira que realmente é aquela que você usa para, às vezes, mexer arroz ali, né? Aquela madeira não é uma madeira comum, tipo, não é o cara fez a madeira ali, né? Esculpiu ali e falou, vou tocar aqui já dentro da panela. Não, ela passa por um processo assim como as madeiras que ficam para fora, né, de uma casa, por exemplo. Não sei se vocês já viram aqueles caramanchão que eles falam, que em alguns jardins eles colocam umas trepadeiras assim para subir, mas fica um caramanchão que é um monte de vigas, né, assim, mas não tem cobertura. Acho que vocês já devem ter visto. Essas madeiras que ficam para fora, né, sujeitas à intempérie, elas são cozidas. E essas colheres aí que o pessoal usa de madeira na panela, que em casa eu também uso, é bom que ela não arranha, o teflon lá, o politereftalato de etileno, politereftalato de etileno é o PET. O politetrafluoretileno, que é o PTFE lá, que é o que dá antiaderência na frigideira, ele não tira com a madeira, entendeu? Então é bom porque não tem esse problema. Mas elas são cozidas também, tá? Só para não ficar deixando muito gosto ali na comida. Mas só uma curiosidade aí. Então era basicamente isso. Aí eu vou começar na aula de hoje aqui. Eu vou dar um Ctrl L aqui. Então, hoje a gente vai ver, igual na outra aula, a gente viu uma parte histórica, né? Depois começou a ver seleção. Hoje a gente já está adiantado, então a gente já viu a parte histórica e agora a gente vai começar a ver algumas propriedades interessantes, bem rápido. As classes maiores que vocês já identificaram aí nas cozinhas, que justamente essa atividade é para fazer um pré-estudo, e aí depois a gente vai entrar um pouquinho no que vai ter aí agora sim, amanhã e sexta, é só seleção praticamente, tá? Que aí realmente vai falar, eu vou apresentar os métodos de selecionar material, e aí depois, quando vocês fizerem o treinamento de CZ do PEC, vai complementar tudo que eu tô falando, até tem casos aqui, os cases que eu coloquei, que aqui nessa aula tem dois cases, na verdade, tem esses dois cases estão lá no treinamento de CZ do PEC também, então é para conversar mesmo esses dois treinamentos, tá? Então, basicamente é isso. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente quer selecionar algum material, a gente seleciona ele porque eles têm alguma característica. É igual no RH lá de uma empresa que eles selecionam candidatos para estagiar ou para emprego porque eles têm características. Então, é uma seleção que está acontecendo. Então, você está elencando propriedades, tá? No caso dos seres humanos, a gente chama de características, né? Habilidades, sei lá. E nos materiais a gente chama de propriedade. Então, tem vários tipos de propriedades, porque todo material tem diferenças aí na sua estrutura, na sua composição, enfim, diversas inter-relações, tá? Tudo é química, tudo é física, então disso daí emerge várias combinações de propriedades, e a gente tem que saber selecionar justamente para
pegar as propriedades que interessam para a gente. Então, por exemplo, propriedades mecânicas. São tipos de propriedades que relacionam com a deformação e a aplicação de uma carga sobre o material. Então, vai ser a resposta desse material, tá? Aí, alguns materiais têm um tipo de estrutura diferente. Por exemplo, o alumínio tem estrutura CFC. Vocês vão entender isso daí mais para frente, quando fizerem a disciplina de... como é que era? Aquela básica lá que você entra para engenharia de materiais, você já faz. Eu esqueci o nome, mas vocês vão fazer com a CATIA, CTM, Ciência e Tecnologia de Materiais. Lá vocês vão ver assim, por que o alumínio, por exemplo, se comporta de uma forma, ele é facilmente dobrável, facilmente amassado. Estou dando treinamento aqui. Deixa essa luz ligada. Não precisa? Não precisa. Tá. Corrigir. Cadê a correção? Então tá bom. Tá aqui, eu não sei onde tá aí. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem essas diferenças, tá? O magnésio, ele se comporta de uma determinada forma porque tem um tipo de estrutura diferente do que eu estou falando aqui. Então, não é CFC lá no caso é hexagonal compacta, e o plano de escorregamento é diferente. Tudo isso daí vocês vão ver lá na disciplina. Então, essas diferenças que estão na estrutura do material vão refletir no como esse material se comporta. As mecânicas, principalmente, são assim, tá? Então, aqui ele só mostra aqui, só para a gente ter uma ideia aqui de uma turbina de uma aeronave, né? Então, por exemplo, lá na Embraer que usa turbina vindo de fora, da GE, por exemplo, eles não têm o know-how de como construir uma turbina, nem nada, né? Perdão, não é turbina, isso aqui é um motor, tá? É um motor de avião, e aí eles acabam terceirizando esse serviço. Na verdade, tem uma empresa que fornece, que é a GE, ou Rolls-Royce, sei lá. E eles sim têm o know-how. Então, eles utilizam, por exemplo, diferentes tipos de liga nesse mesmo projeto, né? Então, aqui ele coloca aqui, ó, utiliza geralmente componente de titânio, né? Em zonas da parte dianteira aqui, ó, do motor, que operam em baixas temperaturas, porque o titânio não tem uma resistência tão alta assim à temperatura. Já na seção de combustão, que acontece mais aqui para dentro, ó, aí sim eles usam superligas de níquel, que já é muito mais resistente à temperatura e tem uma resistência também mecânica também bastante alta. Igualmente ao do titânio, mas em adicional elas têm uma resistência à temperatura bastante grande. Então, veja que aqui dentro de um mesmo produto, a gente tem diferentes tipos de ligas, tá? E isso é tudo provido da seleção de materiais que o pessoal que desenvolveu esse motor fez, tá? Ele fala até de umas ligas de alumínio que tem aqui no final e tal. Bom, propriedades elétricas também são importantes, eu vou falar das principais aqui, por isso que eu vou falar mecânica, elétrica, óptica, vocês vão ver. Então, as elétricas, elas são características das ligações, principalmente nos materiais, então tem a ver justamente com a forma como os componentes desse material se ligam, aí sejam átomos, no caso dos metais, sejam moléculas, no caso dos polímeros, por exemplo, tá? Ou então como é que eu posso dizer ali? Os compostos, no caso dos cerâmicos também, tá? Então, basicamente, tem a ver com essas ligações. Então, a condutividade, resistência são alguns exemplos de propriedades elétricas que a gente verifica quando está desenvolvendo um projeto. E o material eletrônico, né? Para o material eletrônico, hoje em dia, a gente está usando aqui o notebook, por exemplo, para dar esse treinamento e tal, a gente tem placas de circuito, e esses circuitos são circuitos impressos, e eles têm que ter uma condutividade boa, ou então nem sempre uma condutividade boa. Então, ele tem que ter um material que seja tem esse comportamento que a gente chama de anfótero, tá? Que ele ora é bastante condutor, ora é um resistente à condução bastante grande. Então, o silício atualmente é um dos que mais tem essa característica, por isso que ele é um semicondutor. Então, ele é muito importante hoje em dia na indústria de eletrônica e informática, por isso tem o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, lá, onde eles têm uma grande quantidade de pessoas desenvolvendo, né, componentes, e aí é muito importante ter uma manufatura do silício, e eles têm, né, bastante já, assim, estabilizada, tá? O silício é um elemento, depois do oxigênio, é o elemento mais abundante na Terra. Então, tá em tudo quanto é lugar, já tem um beneficiamento bastante bom. Tem uns links aqui que eu vou passar depois, que tem mais informações, mas basicamente é isso. Ele tem características aqui na química dele que possibilitam que ele tenha esse comportamento bastante interessante, e também ele pode ser dopado. E esse aqui é né, o interesse dele na parte de informática aí. Então, ele garante, por exemplo, um material que tem essa propriedade elétrica aí, alterada, tá? E aí você seleciona ele dopado
para ter essa semicondutividade aqui e ir nessas placas de circuito, no caso processadores aqui, para você aumentar a capacidade de resolução de tarefas, sabe, dentro de uma máquina. Então, cálculos e outros tipos de atividades, por exemplo. Então, provavelmente, ó, esse notebook meu é Core i7. O mesmo notebook desse Core i3 ou Core i5, que são classes de processadores que têm uma capacidade de processamento menor, os notebooks vão valer menos. Então, essa capacidade de processamento vai sempre valer bastante, sabe, no custo do produto. Então, também eu consigo diferenciar isso, sabe? Então, basicamente, essas propriedades elétricas também estão relacionadas com isso. E sem falar, tá, que esses notebooks, eu não estou falando que isso daqui, esse processador, vai servir só para notebook, computador, essas coisas, TV, sei lá. Meu, isso tem uma importância gigantesca. Quem faz aí técnica em mecânica vê isso, eletromecânica. Hoje em dia, nas indústrias, praticamente a mão de obra robotizada, né, que são robôs lá que ficam montando os carros, qualquer outro tipo de bem manufaturado, eles estão ganhando mercado. Só que esse controle aqui é feito por CLP, que é um tipo de controle, sabe, é um computadorzinho, tá, que controla essas atividades, esses movimentos aí e tal. E isso daqui é controlado por um chip, tá? E esse chip é feito com semicondutor. Então, a importância disso vai assim, nas alturas, sabe? Então, só para a gente ter ideia. Aqui o link que eu falei para vocês. Como sempre, só clicar aqui que vai para o site. Bom, propriedade térmica também, uma importante. A Bianca mencionou aí algumas na cozinha, a Rebeca também. Então, eu trouxe aqui, então é uma resposta, né, ou é reação do material à aplicação de calor. Lembrando que calor aqui tá feito num jargão errôneo, porque calor, na verdade, é o processo, tá? Calor é um processo. Calor é processo de contagiamento de agitação molecular ou atômica. Então, tem um corpo que está vibrando, né, em uma intensidade alta, porque ele está em uma temperatura alta, você coloca ele perto de um outro corpo que não tem essa mesma nível de agitação, a natureza vai tender a equilibrar. Então, a vibração, né, ou agitação daqui, dos entes químicos que compõem esse corpo, vão passar a se equalizar com os outros. Então, se aqui tinha 10 de agitação, vamos supor, e o outro tinha 2, 10 mais 2 vai dar 12, dividido por 2, o ideal é que num tempo chegue a 6 em um de agitação e 6 no outro de agitação. Esse diminui de temperatura, e que essa é a agitação térmica, e esse daqui aumenta, então os dois equalizam, né, tá? E o que aconteceu no meio aqui foi transferência eles falam transferência de calor, também está errado, mas calor é esse processo aí. Então tem várias propriedades, calor específico, condutividade térmica, isso aqui vocês já devem ter visto no ensino médio e tal, não vou entrar no mérito. Aí aqui só uma curiosidade também, que eu gosto de trazer para aguçar o interesse. Então tem aqui, ó, a fotografia mostra um cubo aqui feito a partir de um material isolante, à base de fibra de sílica, e você vê que o cara tá pegando um negócio, aqui tá em preto e branco aqui, mas ele tá incandescente aqui no meio, ele tá com uma temperatura muito alta aí, ó, no seu interior mais ou menos 1250 graus Celsius, só que nas bordas ali o cara consegue pegar tranquilamente, justamente porque não tem uma condutividade térmica tão grande, tá? Então ele consegue dissipar esse calor aí. Então esse é uma das características de um material aí. E tem esse daqui que é bastante legal também, que vocês podem aprofundar, que é o aerogel, não sei se alguém já ouviu falar. Tem nesse livro aqui que eu falei para vocês ontem, cadê? Nesse livro aqui tem explicando do que são feitas as coisas aqui, e tem esse vídeo aqui que eu achei bastante importante aqui de mostrar também, que explica bastante coisa, tem um outro também. Então é um material que ele é composto basicamente por 99,8% de ar, tá? Ele é só uma estrutura, ele é feito ali de uma forma bem específica, tá? Que você tem uma estrutura tipo uma gelatina, só que em gel, depois eles derretem esse gel e fica só uma estrutura ali de tipo no caso de sílica também, tá? Tem alguns de sílica, né, no caso. E aí é um material, assim, que ele tem muitos poros e é bizarro isso daqui, ó. Quase 100% é ar, tá? Esse 0,2% aqui só que é material. Então ele é o material mais leve do mundo e é o material também mais isolante térmico do mundo, tá? Porque esses cavidades que ele tem, esses poros que ele tem, que são zilhões, não deixam, atuam como isolantes, tá, térmicos, e aí não deixam que o calor passe. Então, veja uma rosa aqui em cima, tinha uma outra foto, tinha um chocolate aqui em cima, o cara com maçarico aqui embaixo, e não derrete o chocolate, sabe? E aqui os fósforos, mesma coisa. Então, tem como saber mais aqui nesse link. Aqui mostra aqui, ó, tem uns videozinhos, que é esse vídeo que eu coloquei aqui embaixo, aí o cara mostrando aqui como ele é feito, legal. Parece Photoshop isso aqui, mas não é, vocês vão ver o vídeo, é desse jeito mesmo, tá? Ele tem essa corzinha aí
de nuvem assim azul, mas é por causa do fenômeno de espalhamento de Rayleigh. Mas vocês vão ver tudo no vídeo. Bom, outras propriedades térmicas também interessantes, essa parte de cerâmica, a Bianca falou lá, geralmente vocês viram, a Rebeca falou do fogão a lenha, panela de cerâmica, tem o cooktop. Então, esses são zonas onde a temperatura vai estar bem alta. Então, geralmente, eles colocam cerâmica. Vocês podem ver que as cerâmicas, elas têm as cerâmicas refratárias, que ainda são cerâmicas que ainda têm um nível de como é que fala? De tolerância para a temperatura ainda muito maior que as cerâmicas convencionais. Então, elas são bastante utilizadas. Aqui, no caso, tem um exemplo, tá? De um material, aqui o Wave Coat. Esse Wave Coat, na verdade, ele é um compósito, tá? Só que eu coloquei aqui porque ele tem uma quantidade de cerâmica bastante importante dentro desses favos aqui, que a gente chama de honeycomb. E aqui é um exemplo, ó. Então tem a entrada desse avião espacial, desse ônibus espacial, na verdade, e na atmosfera, e ele passa por uma quantidade de temperatura, né? Uma temperatura muito alta. Então ele tem que resistir a isso para que não cause danos ali. Então, ó, temperaturas vão de 400 a 1.260 graus Celsius. Então, muito, muito altas. Então, para reentrada é importante, tá? Então, tem muita pesquisa nisso. Esses materiais aqui, geralmente usam, esses dispositivos, geralmente usam materiais ablativos, que a gente fala. Que é um material que, assim, ele vai pegar fogo. Ele já é feito para torrar na hora que dá a entrada. E aí você faz ele numa espessura tal para que você calcule, né, a taxa de desgaste dentro dessa entrada. Porque ele é muito, assim, ele é esse aqui foi desenvolvido pela NASA, o Wave Coat, mas ele é, assim, dos materiais que resistem à temperatura, é um dos maiores, assim, que resiste à temperatura. O outro lá que eu falei, o Aerogel, não dá para aplicar nisso daqui. Mas dos que dá para aplicar, esse daqui é um dos maiores, a maior temperatura. Mas mesmo assim, a atrito é tão grande que eles têm que fazer uma quantidade, né, bem espessa desse material, que ele vai pegar fogo, ele vai torrar. E ele calcula o desgaste para quando terminar isso daí não atingir a fuselagem. Tá? Aqui tem um exemplo. Ó. Então, aqui tem o titânio, ó, substrato de titânio, e aí vai só aumentando aqui a quantidade de camadas ali, ó, do que tem. Então, isso daqui tudo queima. Isso aqui é só uma amostragem pequenininha. Na verdade, isso aqui tem, sei lá, uns 20 centímetros de altura. E propriedades magnéticas também, que a gente vê que é importante, tem origem na estrutura atômica também, mas no caso, e não como eles se ligam, lá quando eu estava falando da propriedade térmica, é mais como eles se ligam, tá? Compartilhamento de elétrons ou transferência. Então, uma ligação tem caráter direcional, a outra não tem. Por isso que, por exemplo, polímeros comportam de um jeito, cerâmicos de outro, metais de outros. Agora, aqui, no magnetismo, já é mais uma coisa que tem a ver com o átomo que está ali composto, né, que compõe aquele corpo ali. Então, vai ter algumas propriedades, paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo, e entre outros. E eles também são muito importantes na informática, tá? Na parte de motores elétricos, aí, então tudo que a gente está vendo hoje de gerador que mantém o pessoal vivo no hospital lá com respiradores, por exemplo, com a Covid, então são geradores. Esses geradores têm um motor elétrico ali que aciona ele. Mas a gente também tem ressonância magnética para saber como é que está, por exemplo, a saúde de músculos, né, e nervos. Então, é uma coisa que facilita a nossa vida. A gente não está, às vezes, tão ligado nisso, mas são propriedades interessantes. E as óticas, que é resultado de eventos de interação da luz com a matéria, e a gente tem vários tipos também, óbvio. Né? Então, aqui é um óxido de alumínio, ó, ele é transparente por causa do arranjo dele, tá? Ele tem uma transmitância de luz praticamente 100%. Esse daqui é a transmitância, ó, transparência, translucidez, opacidade. Isso tudo são propriedades ópticas interessantes que vão ter no material. E aí ele pode, de acordo com a monocristalinidade ou a policristalinidade, com outros tipos de estrutura como poros, sabe? Essas coisas vai interferir na opacidade ou na translucidez desse corpo. Então, isso depende da aplicação. Eu não vou fazer um óculos nunca com uma lente opaca, porque ninguém vai enxergar nada, vai perder a funcionalidade. Então, eu tenho que ver um material que seja transparente, né? Então, quando eu quero espalhar a luz, por exemplo, em bocal de lâmpada aí, que a gente quer mandar a luz para vários lugares do ambiente, geralmente ele é translúcido, que ele refrata, né, em várias direções. E o opaco é mais ou menos tudo que a gente vê e não atravessa nada do outro lado. E os metálicos, aqui é mais a parte de classes. Então, isso que a gente estava falando. Vocês identificaram lá hoje na tarefa cerâmicos, compósitos, metálicos e tal.
mas eu vou dar uma breve, assim, bem breve, passada por cima aqui. Então, os metálicos, como eu falei, ó, os elétrons não estão ligados a nenhum átomo em particular, que é aquela teoria do mar de elétrons. Então, por isso que eles são bons condutores, entendeu? Térmicos, no caso, bons condutores elétricos também. Então, aqui tá justamente identificado isso. Eles são opacos à luz visível, tem um efeito lá que a gente chama efeito fotoelétrico, por exemplo, por isso que eles têm brilho, tá? Então, mas são opacos à luz visível, geralmente, a não ser que esteja na forma de óxido. Vocês viram lá o óxido de alumínio, ele pode ser transparente. Mas no caso, alumínio metálico, alumínio zero, ou então outro tipo de metal, só o metal em si, ele geralmente, na verdade, vai ser opaco. Bom, ele tem aparência lustrosa quando polidos, daqui é mais a questão de superfície, né, acabamento que a gente consegue. Então, olha essa roda aqui, a gente consegue ter um cromado nela aqui, então isso pode ser interessante. O espelho que a gente tem em casa aí é uma camada de vidro na frente, com uma lâmina, né, jateada ali de prata, tá? Então, prata é um metal, ele está lá no fundo do espelho ali, e ele justamente tem essa possibilidade ali, ele gera esse brilho ali, essa reflexão, entendeu? Então, isso é interessantíssimo aí para retrovisores de veículos e tal, muitas outras coisas. Bom, são muito utilizados em aplicações estruturais, daqui a principal deles, eles têm uma resistência mecânica bastante alta, né, se você não estiver trabalhando com uma temperatura altíssima aí também, porque aí tem a fluência e tal, e eles são sensíveis à corrosão. Isso aqui é um problema, um calcanhar de Aquiles dos metálicos, tá? Aqui tem alguns exemplos de peças. Os cerâmicos, eles já são diferentes, né? Aqui tem os óxidos, nitretos, carbetos, que eles falam aqui. Eles são leves, geralmente, tá? Leves e duráveis. Isso que ele está falando leves é comparado aos metais. Metais geralmente são, por cada elemento ter um número atômico geralmente grande, os que são usados aí para fazer estruturas e tal, eles são bem densos, né? Já as cerâmicas têm muito espaço vazio entre elas, né? Até por isso que o vidro é transparente. Tem muito espaço vazio no vidro e atravessa a luz ali. Então, a densidade mesmo delas, ou a massa específica, se você preferir, é menor do que dos metais, tá? Eles são muito duráveis, né? Apesar de serem muito resistentes, muito duros, na verdade, eles são frágeis. Esse é um problema. Geralmente isolantes de calor, justamente porque no deles não acontece ali, acontece a transferência de elétron, não compartilhamento, como na ligação covalente, mas ali também você não tem, uma ligação direcional, extremamente direcional, e esses elétrons não ficam livres para transmitir calor ou eletricidade. Então, por isso que eles são isolantes. Por isso que se usa eles, por exemplo, em panelas aí, também tem panelas de cerâmicas e tal. Bom, eles são mais resistentes a altas temperaturas né, e a ambientes severos. Eles são uma inércia química muito grande. Eu vou falar isso aqui um pouquinho depois também. Esse daqui, cerâmicas, estou falando tudo, tá? O vidro também, essas cerâmicas argilosas aí que a gente fala e tal. Tudo isso tem a mesma característica. Então, tem essa resistência química, inércia química que a gente fala. São materiais de alta dureza, como eu falei, porém frágeis, e são resistentes à corrosão, porque eles, na verdade, são resistentes a uma quantidade muito grande de líquidos, tá? Muito grande de compostos ali, que para outros materiais seriam extremamente prejudiciais, mas para eles não. Então, tem algumas estruturas aqui, eles têm essa resistência a choque térmico, por exemplo, tá? É bastante importante esse tipo de aplicação em peças que estão submetidas à zona quente. Bom, os poliméricos, compostos orgânicos, aí, compostos de moléculas, né, baseadas em carbono, hidrogênio e tal. Moléculas muito grandes, então vocês já devem ter visto isso, né? Polímero vem de vários meros, e meros são moléculas, então são unidas entre si, baixa resistência à deformação, até por isso que eles se deformam, são bastante flexíveis, baixo ponto de fusão, quando comparado aos outros, as outras classes, reatividade química mais alta, ou seja, eles são mais suscetíveis a reagir com alguma coisa que você coloca em contato com eles. Isso eu também vou falar no finalzinho da aula hoje. Bom, mal condutores, porque tem ligação extremamente direcional também. Esses elétrons não estão livres, eles estão na ligação lá, no compartilhamento. Podem ser tóxicos quando queimados, ou então quando submetidos à radiação. Isso aqui tem alguns tipos de polímeros que hoje em dia liberam substâncias carcinogênicas, como o bisfenol A e outros tipos de compostos. E podem ser divididos em termoplásticos, termofixos e tal, que é como eu falei. Na verdade tem várias classificações daqui, tá? Mas daqui não vem ao caso agora. Aí tem algumas aplicações. Aqui uma aplicação de um carro também, que deixa o carro mais leve.
algumas estruturas de engrenagens de dispositivos pequenos, tá? Também tem. E os compósitos, na verdade, os compósitos são assim, compósitos ou compostos, tem uma diferença aí, mas agora também não cabe entrar muito, mas geralmente é a combinação dessas classes, tá? Aquelas classes ali que eu mencionei, cerâmicos, metálicos, poliméricos, ele coloca aqui nesse triângulozinho aqui, na verdade, nesse pentágono aqui, ó, ele coloca elastômeros e vidros aqui como sendo outros tipos de materiais. Na verdade, não, tá? Ó, os vidros estão aqui dentro de cerâmicos e os elastômeros estão dentro de polímeros, ou poliméricos. Mas então você vai combinar essas classes aqui de uma forma que você consiga baixa densidade onde você queira. Então, eu preciso de um lugar de uma resistência maior que a do aço, porém não tão pesado quanto o alumínio. Então, peraí, vamos ter que combinar alguma característica aí de uma classe com outra, porque só nos metálicos você não consegue encontrar isso. Então, há uma combinação. Então, quando você precisa também de alta resistência mecânica, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho no final da aula, resistência à corrosão, tá? É o calcanhar de Aquiles dos metais. Então, basicamente, o que você tem de calcanhar de Aquiles nos cerâmicos, que é a fragilidade, nos metálicos, que é a parte de peso, né? Geralmente é muito denso, e também sofrer ataque de corrosão, e dos polímeros de ter baixa temperatura, tá? Então, você consegue manipular isso daí, combinando essas classes. Aí, aqui só um exemplo também, tá? Como eu falei lá, do ônibus espacial é compósito, não é cerâmico, eu só coloquei lá em cima só para a gente ter uma ideia de que vai dentro daqueles honeycombs, que aí sim é um material cerâmico wave coat. Mas tem bastante coisa, bastante aplicações, tá? E geralmente em estruturas que você tem que ter alta resistência e ser bastante leve. Ó. Num carro de Fórmula 1, né, você para ter um desempenho maior, tem que ter um baixo peso para o motor não ficar trabalhando e levando peso à toa. Né? Então, quanto mais leve, melhor. Bolas de golfe e tal, todas as outras aplicações aqui. E ainda uma coisa que eu tinha mencionado na aula passada, resolvi colocar aqui só para mencionar os stents, que são os materiais com memória de forma, os metálicos, tá? Que eles são colocados em artérias e tal, e tem essa atividade dentro do corpo. E também os nanocompósitos ou nanomateriais, que também estão dentro lá. Eles são basicamente ali, eles não ficam dentro ali de uma das classes, tá? Eles estão meio que separados aí, porque isso aqui é só carbono, uma estrutura só com carbono, então, sei lá como é que classificaria isso, tá? E aí tem uma classificação funcional aqui, ó, que aí depende, ó, então, estruturas, materiais inteligentes, que eu falei, ó, PZT e tal, esses aqui vão aqui, né, nos stents, materiais ópticos, magnéticos, depois vocês dão uma olhada nisso aqui, senão fica muito grande também a aula. Mas é legal de vocês entenderem aqui qual que é essa divisão, essa classificação funcional aqui das classes. E por que a gente tem que conhecer essas propriedades que eu mencionei? Então, conhecer essas propriedades é importante, né, para uma aplicação específica. Então, quando vierem clientes aí para a gente vai ter que identificar a necessidade dele e ver qual material que se adequa ali, ou pelo menos as classes de materiais, né, que se adequam a ele. Então, a gente vai ter uma lista dessas propriedades desejadas, né? Pode se tornar mais longa ou mais complicada à medida que as necessidades do produto evoluem. Então, geralmente, produtos que têm muitos requisitos vão ter valor de custo lá em cima. Então, isso daqui que diferencia o preço das coisas que a gente vê por aí. E aí, aqui está mostrando um carro cravejado de projétil aqui, né? De marca de projétil. Então, blindagem, esse tipo de coisa é caro, entendeu? Porque exige uma complexidade de materiais ali bastante grande. E protótipos, essas coisas geralmente são caros também, porque usam uns materiais mais avançados, não os comuns. E aqui que é uma parte legal da aula também, tem um linkzinho depois para vocês saberem mais, mas, por exemplo, a Coca-Cola é uma marca, tá? Que é uma empresa que muito provavelmente poderia ser nosso cliente, por exemplo, vamos supor, e eles têm produtos que são a gente vai atuar geralmente em embalagens, tá? Eu pelo que já vi, assim, tem mais indústrias fabricando embalagens que realmente tem essa problemática aí do descarte, problemática de transporte, problemática de peso, sabe? Então, eles vão vir até a gente e eles vão perguntar, nossa, né, eu queria uma solução para isso, e aí? A gente vai ter que pensar em tudo. Então, vai ter que pensar desde o pós-consumo, mas também a parte de transporte, de contato com esse alimento, como que vai ser com esse conteúdo, tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola, a gente encontra hoje em dia 3 embalagens com 3 classes diferentes de materiais. Aqui eu tenho o alumínio, né, que são representantes dos metais, o vidro dos cerâmicos e aqui o PET, né, o polietileno de etileno,
representando os poliméricos. Então, veja, o mesmo produto sendo vendido em embalagens com 3 tipos de materiais. Ou seja, isso daqui tem um motivo, né? Vocês conseguem chutar aí para mim, se vocês já tiveram experiência, acho que todo mundo já tomou coca na vida. Se tem alguma diferença no sabor aqui das bebidas, alguma coisa assim? Influencia? Influencia sim. Então, dá para sentir, né? Dá para sentir que influencia um pouco, né? Então essa propriedade aí, esse gosto que é às vezes alterado, é muito por causa do material, tá? O alumínio, ele é bem poroso, tá? Bem mais poroso, por exemplo, que o vidro quanto a passagem de gás. Então, por isso que quando a gente toma uma coca geladinha aqui numa embalagem de vidro, geralmente ela parece que tem um sabor melhor, sabe? Tem um gosto assim mais, não sei. Ela tem, na verdade, o que acontece ali, por que a gente tem essa sensação? É porque ela retém mais o gás. Porque isso aqui é inerte. Primeiro aí que os cerâmicos, eu falei lá em cima, que eles são inertes. Oi. Pessoal, vou ter que dar uma pausa rapidinho aqui, que o pessoal da Embraer ligou. Peraí, rapidinho. Alô? Pessoal, foi mal. Então, como é que eu estava falando aqui, ó? Então, isso daqui chega a alterar, porque o alumínio, ele tem esse problema. Ele é revestido, tá, com polímero. Quem nunca abriu uma embalagem, acho que não dá nem para perceber. É muito fininha a película que tem aqui de um polímero, de uma resina que tem aqui, para não deixar entrar em contato. Mas, mesmo assim, o alumínio, ele deixa escapar ar. Não sei se vocês sabiam, mas eu também soube hoje, quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre isso daqui, para colocar o link aqui para vocês, ó. As embalagens de PET, elas têm uma quantidade de dióxido de carbono, que é o que dá aquele chiadinho na coca, maior do que aqui, ó, maior do que nas garrafas de vidro ainda. Justamente para tentar suprir, porque aqui nos polímeros, no PET, também há perda de gás quando sai lá da fábrica, da coca, até chegar nas nossas casas. Então, eles conseguem colocar mais gás aqui e aí aumenta a pressão. O PET, nessa forma que ele tem aqui, consegue resistir. No alumínio, já fica, assim, do alumínio das 3, eu colocaria que o gosto é o pior, assim, entre aspas, é o piorzinho, porque eles não conseguem adicionar mais CO2, entendeu? Porque se eles adicionarem mais, como eu falei lá no começo, uma propriedade mecânica do polímero, do alumínio, ele é muito deformável, entendeu? Porque ele tem uma estrutura cristalina que permite que ele se deforme facilmente. Então, não tem como colocar mais pressão aqui, ó. Senão estufar essa latinha, ela vira uma bolotinha. Agora, nessa embalagem aqui, eles conseguem. Então, realmente influencia. A Coca ainda está usando esses 3 tipos de embalagens por causa de necessidade de transporte, custo dessa embalagem também, reciclabilidade. Até por isso que eles usam vidro. Ó. Eles usaram vidro desde 1886, quando a Coca foi fundada, e até hoje usa vidro.
Ou seja, tipo, há muito tempo, mais de 100 anos aí usando vidro. Era para ter abandonado, se você for ver. Mas eles não abandonam justamente porque tem essa característica aí de manter o sabor o mais fidedigno possível, tá? Mas a Coca, ela mantém isso daqui, mas é inegável que tem essa contaminação, tá? Isso daí não é bom para embalagens. Eles tentam diminuir, mas não tem como eliminar isso 100%. Tem mais dados aqui, ó, nessa página aqui. Por isso que eu coloquei aqui para vocês verem. Aqui tem mais alguma coisa falando, mas exatamente isso que eu já mencionei aí em cima, tá? Que tem realmente uma influência. E na indústria de automotivos, eles também usam diferentes tipos de alumínio, de estruturas metálicas, dependendo da parte do carro. Isso tudo pensando assim no peso do carro e na eficiência de combustível dele, né? Na eficiência de performance dele durante o dia a dia. Então veja, o que eu estou querendo mostrar aqui é que todo tipo de produto tem que ter seleção de materiais e eu tenho que escolher assim de maneira muito acertada qual que vai ser o material aplicado ali naquela parte. E se realmente tem necessidade de aplicar o mesmo material em outra parte, não pode ser um material mais barato, porque ele não vai ter a mesma solicitação. Então, isso tudo envolve o design e o desenvolvimento, na verdade, de um projeto. Tá? Aí aqui o primeiro case, já para finalizar a aula. Por exemplo, é uma pergunta, tá? Vocês já vão pensando aí. Se eu tenho uma estrutura, no caso, um para-brisa aqui de um automóvel, vamos supor que eu estou lá na década que desenvolveram um carro, e, bom, uma estrutura deve ser transparente para permitir que a pessoa veja através dele, deve ser impermeável à água, porque tem que chover, ele pode chover na frente do carro ali, e aí você tem que aquilo tem que estar resistente. Tem que ser tenaz o suficiente para resistir à quebra devido a pequenos impactos, né? Um choque, alguém batendo no vidro, sei lá, alguma coisa muito pequenininha, não tão um impacto tão grande. Tem que ter um custo acessível para não encarecer tanto o carro, que não era uma coisa bastante viável na época, monetariamente falando, de comprar, né? E deve suportar várias temperaturas. Então, oscilação aí, tem o inverno, né, no ano, depois uma zona de verão, então, e aí? Vocês acham? É que vocês já conhecem do que é feito um para-brisa, mas dentro das classes, vamos ficar um pouquinho mais difícil, mas das classes que vocês viram, qual que tem as características para isso, as propriedades para isso? Pessoal, vocês estão aí? Será que eu caí? Estamos sim, estamos sim. Eu imagino que seja compósitos, né? Não, então, compósitos não é uma alternativa para isso daqui, ó, para o para-brisa que a gente está falando. Assim, pior que você até foi um pouco além, tudo bem. Não é necessariamente, porque assim, na verdade é um material, é realmente um compósito, se acertou, não é um composto. Aí a gente vai entender diferenças daí daqui a pouco. Mas assim, geralmente vai usar ali vidro, né? Cerâmico, tá? Porque o cerâmico tem essa variação grande da temperatura, ele tem um custo barato, né? Um custo acessível aí, é resistente, ele é frágil, né? Mas é resistente, é duro ali, e é impermeável, como eu falei, tem inércia química, né? Então é bastante impermeável aí a líquidos, um deles é a água, e transparente, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Talvez, tá, no futuro, aquele óxido de alumínio que eu mostrei lá no comecinho pode ser uma alternativa para fazer para-brisa aqui, né? De um veículo, porque ele tem algumas características que são interessantes. Mas, hoje em dia, se utiliza o vidro, tá? Mas é qualquer tipo de vidro? Não, entendeu? A gente tem tipos de vidros e cada um deles emprega um tipo de técnica, uma aplicação, tá? Então, vocês já viram, né, sabe aquele azeite andorinha que a gente usa na comida aí? Ou para colocar na pizza, alguma coisa ali? Pode ver que essas embalagens de alguns determinados líquidos, elas têm uma coloração diferente. No caso lá, é uma coloração esverdeada, tá? Aquilo ali tem um tipo de componente ali dentro da estrutura do vidro que faz com que ele bloqueie a luz solar para que não aconteça reação lá dentro, tá? De fermentação, alguma coisa assim. Até por isso que as embalagens de vidro de cerveja, eu não tomo cerveja, mas elas têm aquela cor âmbar, sabe? É difícil ter uma embalagem de cerveja que seja transparente, por exemplo. Elas têm aquela cor âmbar justamente porque ali elas têm um componente que é justamente para prevenir que o calor ali, né? Calor não, mas a luz solar
que a radiação ultravioleta provoque fermentação além do que precisa lá dentro da cerveja, que no caso a fermentação lá é importante. Então, para que não aconteça esse tipo de coisa, não haja reação, nos remédios é a mesma coisa, nos vidros se vocês lembrarem aí, vidro de xarope, essas coisas, eles geralmente tem um vidro ali diferente, tá? Esse vidro cor de ambar aí. Então tem várias funções, tá? Antes da década de 90, você pegar um carro, pense num carro antigo, antes da década de 90. Esse carro, o para-brisa dele era de um vidro comum. Nem tem exemplo para dar aqui de vidro aqui ao redor de mim, porque hoje em dia praticamente não se usa esses vidros. É um vidro assim, que é só uma lâmina, né, de um vidro normal, e se você bater naquilo, aquilo que estilhaça e forma pontas. E vai matar o cara, entendeu? Se o impacto do carro não matar, o que mata é o vidro que vai vir estilhaçado, vai perfurar o cara inteiro. Então, antes da década de 90, era assim, entendeu? Era bem precária a segurança nos automóveis. Lá aquela foto que eu mostrei antigamente, geralmente era esse vidro comum aí. Só que depois virou lei, virou norma. Os caras lá da Euro NCAP, que é um instituto que faz a segurança, né, a viabilidade, eles selam, né, se um carro é seguro ou não, dá as estrelas e tal. Eles viram que tinha essa tecnologia que devia ser empregada obrigatoriamente. Então, todos os carros, a partir de 1990, passaram a ter esse vidro laminado, que é um vidro com PVB, que a gente fala. Esse PVB é uma lâmina de um polímero que chama polivinilbutiral. E aí eles fazem o quê? Eles pegam Aí foi onde que o Washington acertou. Aqui é um compósito, tá? É um compósito. Você não mistura necessariamente essas classes, mas você coloca elas como é que fala? Em contato, e aí desse contato, dessa alma que tem ali entre as duas, forma um produto que tem uma característica que os outros dois não tinham. Então ali você pega nesse vidro do carro, nesse vidro que de box é temperado, né? Mas alguns vidros de sacada, assim, essas coisas geralmente são esses laminados, tá? Sacada de prédio que eu tô falando. Então é uma lâmina de vidro comum, como eu já tinha, aí essa lâmina de PVB no meio e outra lâmina de vidro. E aí você coloca isso daí dentro de uma autoclave e funde esse PVB, que é um termofixo. E aí, por isso que quando acontece algum acidente, os estilhaços, eles se formam, só que eles não entram para dentro do veículo. Isso daqui é segurança, tá? Aqui tem uma imagem mostrando vidro comum, você provavelmente morreria. Temperado é só para ele estilhaçar, não forma ponte aguda, né? Aresta cortante, mas só que ele vem para você, ele bate no seu rosto, se tiver no carro, e o laminado, tá? É esse daí que eu acabei de mencionar. Então, esses daqui são obrigatórios em carros a partir da década de 90. Então, cuidado quem tem carro antes disso, porque se você bater, provavelmente vai dar problema. Então, é um tipo de aplicação, tá? Combinou duas classes. Os cerâmicos, a dureza do vidro, né? A inércia química dele e tal, com a elasticidade e a propriedade de maleabilidade do polímero aí, do PVB, tá? Que ele retém é tipo uma cola ali no meio desse vidro. E aqui um segundo case que tem lá no de seleção, tá? Que eu falei. Por exemplo, uma bike, o quadro de uma bike. Como que vocês fariam? Vocês devem conhecer alguns tipos de materiais que são feitos hoje em dia, esses quadros. Mas alguém chuta aí? Tipo, algumas possibilidades, que a gente tem várias, então pode chutar mesmo dessa daqui. Das classes, tá? Não é tipo material específico, das classes aí. Tipo, aqui já dá para ver né, que é bem comum. Seriam tipo metais, tá? Várias estruturas que são metais. Tem algumas aqui que a gente vê claramente não precisavam ser de metais, por exemplo, esse paralamas aqui não precisava ser, tá? Podia ser de um polímero. E algumas outras estruturas aqui. E aqui, quando a gente vai ver as propriedades, comparar a propriedade de mecânica e tal, então, se você observar só a mecânica, por isso que eu falava, a seleção ela é multifatorial. Se você observar só a mecânica, a resistência mecânica, dessas 3 oportunidades que você tem aqui, vamos supor que o cara falou, você tem 4 materiais só para investigar. Ou você selecionou e chegou só nesses 4 aqui, o aço liga, titânio, alumínio e polímero reforçado com fibra de carbono. Isso aqui é um tipo de compósito, tá? Então, olhando isso daqui, qual que tem a resistência maior? Isso aqui está tudo em megapascal. O aço liga. Então, essa tabela aqui está mostrando para a gente que o ideal seria produzir um quadro de bike com aço. Já se você tiver uma outra informação, que é na verdade, uma comparação de propriedades, tanto de resistência
sobre densidade, que é uma coisa que a gente vai ver amanhã, tá? Melhor, do que isso daí que eu tô falando, a gente vai ver melhor amanhã, que a gente vai realmente movimentar ali as propriedades específicas para ter. O pessoal que fez treinamento de ciência do PEC já tá ligado no que eu tô falando. Mas aqui você tem uma combinação de duas propriedades. Aí você faz uma divisão, um quociente delas aqui. E esse quociente aqui, ó, de resistência sobre densidade, para o aço liga deu 133, para o titânio deu 170, 185 para o alumínio e 390 para o polímero reforçado com fibra de carbono. Se você for olhar por aqui, quanto maior esse número, quer dizer que é mais resistente, tá? E menos denso. É o que a gente quer numa bike, é isso. Muita resistência e baixo peso para a gente não precisar, né, levar um peso tão maior que o nosso corpo. Então, se for analisar por isso aqui, os polímeros reforçados com fibra de carbono são os que são mais indicados, porque eles têm uma relação de resistência com densidade muito alta, tá? É coisa que você não encontra em outros tipos de materiais. E se for observar pelo preço, fala, não, eu quero só ver o custo. Então, aí o que vai ser mais viável, aqui no caso, seria o aço liga, bem barato, bem comum aí, né? Tipo, de a gente ter. Isso aqui tá em dólar, tá? Por quilograma. Só que, aí, você olhando isso daqui, você fala, caramba, o mais caro também é o polímero reforçado com fibra de carbono. Então, isso daqui justifica que esses tipos de quadro aqui, você só vai encontrar em bike de alta performance, que também, em contrapartida, tem um alto custo, porque ele é o mais caro dessas 4 opções. Então, lá no curso de ciência do PEC, que vocês vão chegar na aula e vai ter exatamente esse case aqui, a gente vai mostrar, provar isso daqui, lá com os diagramas de Ashby, como que a gente chega nessas conclusões. Então, aqui não é uma resposta única, depende do que o cliente quer. Eu quero uma bike muito leve, né, um quadro muito reforçado, você vai pagar caro por isso, mas a gente tem essa opção. Você quer um quadro que tem uma potência talvez intermediária, aí, ó, o titânio é bem caro. Então, entre titânio e alumínio aqui, ó, eu escolheria o alumínio, tá? Que é o que a gente vê. Tem muito bike hoje em dia que tem quadro de alumínio. Isso daí eu vou mostrar no próximo slide aí. E também, se for visualizar só pela resistência mecânica, as bikes de criança geralmente têm quadro de aço. Elas são menores, então não importa muito o peso, assim, o quadro é bem pequenininho, então a criança consegue dar conta de movimentar aquilo. Aí aqui, ó, só a questão de preço que eu estava falando, performance, e você paga o preço por isso. Então, bikes com quadro de polímero reforçado com fibra de carbono, esses compostos de alto desempenho, a bike chega a valer de 12 a 50 mil reais só por causa do quadro, que é a parte mais importante, estruturalmente falando, da bicicleta. E de alumínio, ó, chega de 1.500 a 3.000 reais, tá? Então, os de ferro são mais baratos, óbvio, né? Tem bike de 500 reais, desse tamanho aqui mesmo, sei lá, 24, 29 é o aro disso aqui, porque o material é mais comum, só que é mais denso, né? Tem outras coisas que são ruins. Oxida mais facilmente, tá? O alumínio já não tem tanto esse negócio de oxidação, né? Inox também, a inox já tem uma qualidade um pouco maior no quesito de oxidação, mas o melhor mesmo é esse compósito aqui, tá? Só para explicar. Então, isso daqui pode chegar nas nuvens, tá? Eu só estou mostrando aqui para a gente ter uma ideia. Então, se o cara um dia quiser desenvolver uma bike assim, ultra mega power avançado, isso daqui vai ter o preço de um ônibus, sei lá, sabe? Então, porque você vai usar só material de alta performance e isso vai ter uma complexidade de processamento muito grande, então tem que estar muito de olho nisso. Então, por isso que eu falei que o projeto de um produto, ele é multifatorial, depende muito de custo, depende muito de performance que o cara quer, ou de público-alvo que ele está pleiteando atingir. Eu falei aquela hora dos notebooks, né, com processadores de diferentes processamentos, a capacidade de processamento. Então, cada um tem um público, entendeu? O público que compra um i3 tem um determinado budget para gastar no notebook. Um i5, um pouco mais. Um i7, um pouco mais ainda. Tem muitos outros. Um i9 aí, i9 Extreme, que tem outras, assim, tem muito mais capacidade de processamento, eles vão ser muito mais caros. Então, isso aqui chega, você tem muitos produtos que são muito caros, né? A Apple, por exemplo, já chegou num parte que é fetichismo já da mercadoria, não é tanto, é só capacidade de processamento ali, mas os celulares da Apple e todos os produtos, né, da Apple, por exemplo, tem um valor muito alto, porque eles usam uma quantidade de materiais avançados bastante grandes também. Então, basicamente, era isso, tá? Eu só vou dar aqui, é só spoiler, ó, das próximas aulas, que a gente vai ver um pouco de diagramas, como que a gente usa isso daqui, como que a gente combina essas propriedades. Aqui é o que eu estava falando lá em cima, tá? Aquele negócio que ele fez lá de um quociente, na verdade.
de resistência por densidade, aqui está uma coisa bem parecida. Ó. Aqui é quociência, aqui, ó, resistência por densidade. Então, massa específica que ele está fazendo. Isso aqui foi um case que a gente usou lá na aula de ciência do PEC. Lá vocês vão aprender a ler esses gráficos aqui. E é onde a gente faz um case de bike também, de quadro de bike, e chega na conclusão que a gente chegou ali. Tá? Então, basicamente era isso. A aula ficou um pouco maior, mas eu tinha que dar isso aqui hoje. Foi mal pela pausa aí. E aí, se alguém tiver dúvida, a gente fala mais amanhã, sei lá, eu falo agora também. Deu quase uma hora, né? Deixa eu ver aqui onde vocês estão. Vou parar de transmitir aqui. Então é isso. Então amanhã a gente fala mais, então. De